Bom dia, dona de oficina. Bom dia, dona de oficina. Maravilha? Sejam todos muito bem-vindos aí ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês, donos de oficina, as estratégias para como você organizar a sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Para quem está chegando aí e ainda não me conhece, eu sou o William Rezende, a pessoa que faz as perguntas do podcast, conhecido como o Perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Pagna Car Service. Exatamente. Tenho uma oficina, vivo oficina, respiro oficina e também o criador aí da Mecânica da Mente, que ajuda donos de oficinas a mudarem os seus resultados partindo do pilar principal, que é ele mesmo. Então, se ele não muda, nada muda. Não espera que vai chegar alguém aí, um colaborador, e as coisas vão mudar, porque não vai, né? Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Então, por isso que a gente trata dessa forma, certo, William? Isso mesmo. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o que é gestão de processos e como ela ajuda a manter a sua oficina organizada. Isso aí E, é bem legal. Isso daí. e isso ajuda no lucro, né? Porque, assim, organização da ROI. O que é a ROI, para quem não conhece? Retorno sobre o investimento. É do inglês, né? Mas, então, todo o dinheiro que você investir na sua oficina, a organização vai te ajudar a ter o retorno sobre isso. É ali que você vai te ajudar a ter lucro. Então, a gente vai falar de uma parte da organização hoje, que é a parte de gestão de processos. Então, Du, para a gente começar o nosso bate-papo, explica para a gente exatamente o que é a gestão de processos e como ela ajuda a ter uma oficina organizada e eficiente para o lucro. Muito bem, então vamos lá. O que eu acho muito interessante é que tudo que a gente fala aqui, de uma certa forma, pode dar uma bugada na cabeça do dono da oficina aí, né? Você fala gestão de processo. Isso já existe dentro da cabeça do dono de oficina, já tem. Né? A única coisa é que, de uma certa forma, está aplicado tudo direcionado num ponto só. Então, o que é a gestão de processo? É você, de uma certa forma, criar uma forma para quê? Para que as coisas aconteçam dentro da oficina. E, em cima disso, você ainda consiga metrificar. Tá? O que seria o metrificar? É você analisar se está dando certo ou não, se tem alguma coisa fazendo, alguém está fazendo certo ou não, se está deixando de fazer alguma coisa que precisa ser feita. Robertinho, eu só não coloquei lá a água do café já. Eu já comecei numa missão ali embaixo. Então, o que acontece? Isso daí, de uma certa forma, por isso que eu falei, já tem dentro da cabeça do dono da oficina. Ele só não aplica ou não coloca para fora. Por que eu falo que já aplica? Porque na hora de você fazer um processo de diagnóstico, olha só, um processo de diagnóstico, na cabeça do dono da oficina já tem. Né? Até pela experiência dele, ele já sabe que ele vai ter que fazer algumas perguntas para o dono da oficina, que ele vai ter que fazer alguns testes. Por exemplo, se for um defeito de injeção, tem luz de injeção acesa, é você ali fazendo passo a passo até você chegar na conclusão de que uma bobina está com defeito, de que um cabo de vela, de que um sensor MAP, de que uma sonda lambda está com defeito. Então, o processo é o quê? Aquele passo a passo que vai fazendo ali até chegar num destino, até chegar num resultado. E a gestão do processo, que seria baseado em cima desse tópico? Seria ele fazer todos esses pontos, né? Até que depois ele para e ele pensa, meu, já testei a bateria, eu já passei o scanner, acusou determinado defeito, eu já fiz um teste assim, já fiz um teste assado, já fiz um teste assado. Cheguei à conclusão de que o defeito é X. Então, ele fez toda essa metrificação, ele parametrizou todo esse processo até chegar no resultado desejado, que era descobrir qual era o defeito. No caso, aí, gestão de processo da oficina, só vai precisar aí entender e o que é necessário tirar, às vezes, da cabeça, tirar, né, desse exemplo do diagnóstico para passar a aplicar dentro da oficina em praticamente todos os setores da oficina. É no setor financeiro, é no setor de entrada do veículo, no setor de atendimento ao cliente,
E dá para fazer esse parâmetro, dá para medir tudo isso e, de uma certa forma, ficar um processo bem bacana para que crie-se uma cultura dentro da oficina e os resultados sejam o melhor possível. A pergunta do William, no final, foi qual é o benefício, né? Qual é o que isso traz para o dono da oficina, né? Fazendo isso daí. Meu Deus do céu, você vai eliminar um caminhão de dor de cabeça, né? Vai descentralizar isso de você e colher os frutos que você tanto sonha com a sua oficina. Hoje, muitos donos de oficina que a gente conhece vivem o caos, né? A bagunça, aquela a vida louca do espanhol, né? Como... É mais ou menos isso mesmo. E isso, né, Du? Isso muitas dessas vezes que a gente vê, percebeu, conversando, acompanhando os alunos da Mecânica da Mente, muitos deles reclamam disso, né? Tá naquele sistema doido de só atender carro e viver de pão e água ali, se pagar as contas tá bom, e não repara que muitas vezes o processo que está na cabeça dele centraliza, continua centralizando, né? Porque às vezes não quer, por N motivos, acaba centralizando, e não entende, né, que se você criar um processo, você revisar esse processo, às vezes, né, a gente vai falar mais disso, é onde você vai criar a organização dentro da sua oficina, onde você vai ter paz dentro da sua oficina, né? E fora isso, quais outros benefícios quando o dono de oficina aplica a gestão de processos, começa a construir, evoluir os processos, o que mais que ele pode colher que vai ajudar no lucro dele, na organização geral da oficina, para que ele possa ver o dinheiro no final do mês? William, eu acho que um dos pontos, né, se a gente falar dos benefícios, assim, quando você tem um processo bem aplicado, né, e as pessoas entendendo, né, o porquê desse processo, não é como um negócio chato, não é como querer controlar, não, está totalmente averso, ou totalmente o contrário disso. Então, assim, o que vai acontecer? Organizando e tendo o processo correto, a oficina ela vai rodar sem o dono da oficina precisar estar lá. Então, acho que esse é um sonho, né? Porque quantos alunos, né, no início do processo aí da mecânica da mente, ou quantos donos de oficina não falam assim, meu, a oficina só anda se eu estiver lá. Eu saí para ir buscar uma peça, a oficina para. Então, assim, quantos a gente não tem ouvido isso? Então, um outro benefício muito bom é o quê? É você, de uma certa forma, você ter uma oficina que gira. Com você ou sem você, ela vai rodar tranquilamente, né? Desde que você tenha ali alguns colaboradores. Se trabalha só você, né, provavelmente você já vai estar necessitando pelo menos contratar mais uma pessoa. E aí você tendo um processo simples inicial, você vai conseguir, né, com que muitas coisas aconteçam. Um outro benefício, né, que o William perguntou a respeito, quais os benefícios? O benefício é eliminando a perda de tempo. Você vai eliminar a perda de tempo. Você vai ter um fluxo maior do giro dos carros, o que automaticamente vai refletir no quê? No financeiro, no caixa da oficina. Então, quando você tem um processo ali de entrada do veículo, né, tendo um processo desde o primeiro contato do cliente, seja através de telefonema, através de mensagem, você agendando o carro, ele chegando na oficina, você atendendo o cliente, você fazendo o diagnóstico, organizando. Então, assim, você vai ter, né, um processo seguido por todos ali que vai otimizar o tempo, automaticamente vai ter o giro, você já vai ter a oportunidade de fazer um outro carro entrar para que você continue tendo um giro bacana e aí o fluxo do caixa também vai melhorar. É que o benefício, não dá para escolher um benefício maior em si, não, porque é um conjunto, né? Como para executar um processo é um conjunto, né? E após o resultado final também é um conjunto, né? Sim, e como você falou, né? Principalmente se você trabalha sozinho, contratar alguém, você vai ter tempo. Lembrando, né? Dono de oficina, que ele é dono de uma empresa. Ele não é só Exato.
E agora a gente fala, né? Você acha que o presidente da Coca-Cola, o presidente da Apple, o presidente da Azul, o presidente de qualquer empresa grande, pensa na maior empresa aí do de oficina que você conheça, o presidente da Bosch, da Sachs, da Volkswagen, enfim, você acha que esses caras não conseguem sair do escritório por um minuto? E você acha que se ele sair da empresa, a empresa para? Não é assim, né? E é assim que você tem que pensar na sua oficina, né? Você tem que os processos, quando você cria, vai te ajudar a ter essa paz para quando você precisar se ausentar, nem que seja por um minuto, para ajudar seu filho, ajudar sua esposa, ajudar sua família em alguma coisa que está acontecendo, a empresa vai continuar rodando e você vai continuar recebendo o dinheiro depois, no final, porque está tudo organizado, né? E, Du, quais são as ferramentas que o dono de oficina, ferramentas, né? Não é o osciloscópio, não é a chave 13, a chave Allen, quais as ferramentas que os donos de oficina podem utilizar para começar a aplicar uma gestão na oficina, uns processos, né, para que ele comece a organizar os processos e otimizar o tempo, e Não, é que eu otimizar, fiz um teste com outro aqui, desculpa. e deu certo. Deu certo. Então vamos lá. Quais são as ferramentas que os donos de oficinas podem utilizar para que implemente uma gestão de processos na oficina para que ele colha isso que a gente acabou de falar, para que ele possa ter paz, ter tempo e poder a oficina rodar, né? Porque como que ele vai utilizar isso, né? Muito bem, William. A ferramenta aí que o dono de oficina ele pode já começar a utilizar é uma ferramenta muito cara, uma ferramenta de um valor altíssimo. Na verdade, são duas ferramentas que uma complementa a outra. Tá? Essa ferramenta ela é fácil de encontrar, né? É até uma brincadeira que eu fiz, né, de valor altíssimo, porque não é. Né? É uma ferramenta simples que ele já pode começar, que é justamente isso daqui, ó. Um papel e uma caneta. Isso daqui é uma ferramenta poderosíssima para a criação de processos. É só você pegar, dono de oficina, é só você pegar um procedimento e você começar a desenhar ele dentro da sua oficina. Por exemplo, é o que eu acabei de falar. Coloca aqui, ó, quadradinhos, né? Deixa eu pegar uma folha aqui para não desperdiçar, que é um caderno aí que eu ganhei de um amigo aí, parceiro aí, que é o Vinícius da Marrovne, fazendo propaganda aí para ele aí, ó. Sem problema nenhum, porque os equipamentos dele são muito bons. Então, você chegar aqui, ó, você pegar aqui, né? Fazer um quadradinho aqui, você começar a desenhar uns 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui e você começar a desenhar como é que o carro chega na sua oficina. Né? Então, aqui, ó, eu desenhei aqui, ó, né, vários quadradinhos aqui, e em cada quadrado você vai colocar entrada do veículo. Né? Entrada do veículo. E aí você vai perguntar para você mesmo, o que é que eu preciso? O que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que fazer quando o veículo chega? Aí aqui você vai descrever. Esse é o processo número 1. Você vai passar para o número 2. Qual que é o processo número 2? Fazer análise do veículo. Análise do veículo. Terceiro, né, montar estimativa ou orçamento, né? Estimativa. Quarto, falar com o cliente, né? Comunicar o cliente. Comunicar com o cliente. Aprovou, não aprovou? Aprovou, pedido de peças. Peças. O quarto, né? Execução do serviço. Execução do serviço. Quinto, teste. Vai, finalizou, né? Teste. Veículo. E aí eu tenho até mais um quadradinho final, que seria o checkout, né? Conferir tudo certinho e avisar o cliente. Avisar o cliente.
Avisar cliente. Ó, eu fiz, William, né, um rabisco rápido aqui, ó, de um processo dentro da oficina. Se você começar a fazer isso daqui, ensinar as pessoas que trabalham com você, você vai otimizar o tempo, você vai conseguir. Por exemplo, aconteceu um problema no meio do caminho, você vai saber em qual dos processos, né, não aconteceu ou deixou de acontecer para que tivesse, por exemplo. Por que às vezes o veículo demora? Porque aqui, ó, no pedido da peça, por exemplo, o fornecedor, ele tipo assim, esqueceu de tirar o seu pedido. Então, assim, por exemplo, aqui na Tagma, nesse setor aqui, né, do controle do tempo das peças, por exemplo, a Luana, ela sabe mais ou menos assim, por exemplo, a peça vai vir da Rolocar. Então, nós sabemos que dependendo do horário que vai sair dessa distribuidora, a gente já sabe que, assim, se a gente pedir até 9 horas da manhã uma peça, o motoqueiro acho que sai 9, 9 e meia, no mais tardar 10, 10 e meia, 11 horas a peça está aqui. Então, assim, a gente tem como controlar esse tempo. Se começar a passar desse tempo, a gente já vai saber entrar em contato com o distribuidor para saber o que aconteceu. Porque aí, se acontecer algum problema, a gente já tem o plano seguinte para que a gente reduza isso daqui. Agora, isso daqui controlado, ele vai ter um tempo, então você vai conseguir otimizar e fazer a execução do serviço tudo bonitinho. Né? E no final você descobrir, não é você achar o erro, é você achar aonde é que deixou de ter um controle num determinado processo, fazendo com que causasse, né? É tipo assim, é um efeito dominó, um depende do outro. A pedrinha que vem para cá, 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 que vem para cá. Então, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, fica rápido de você detectar, pronto para você já partir para ação, porque o dono da oficina, ele é muito inteligente, ele é muito prático no quê? Ele sabe que, às vezes, quando dá um problema, ele já consegue trabalhar rapidamente na solução daquela situação. Então, isso, o dono da oficina é muito importante. Quando ele aplica esse processo, você vê, caneta, papel, quando, né? Eu não sei se seria essa pergunta que você ia fazer. Quando que eu devo fazer isso daí? Eduardo, meu, pega aí ou fora do expediente, ou final de semana vai na oficina no sábado, senta lá e começa a escrever, tira da cabeça e coloca no papel. Você já vai conseguir desenhar um processo aí bem elaborado, treinando, né? Para executar isso, não precisa de 11 Messi, né, dentro da sua oficina, não precisa de 11 Cristiano Ronaldo. Né? Mas se você tiver, você comunicar legal, explicar direitinho para cada colaborador, né, a importância disso daqui, você vai ter uma oficina que ela vai girar. Simplesmente, quando você não tiver, ela vai girar também. Esse como posso dizer? Isso que você acabou de falar é o que muitos donos de oficina ficam. É além de sonhar, né? Porque fica falando, como eu queria, nossa, eu sonho. Mas, cara, tá na sua. Ó, literalmente, há uma caneta e um papel na sua frente para você conseguir realizar isso, né? E, Du, falando nisso, de você pegar o papel, a caneta e começar a escrever esses processos, como o dono de oficina pode identificar os processos que precisam ser vistos, criados ou revistos, melhorando? Como o dono de oficina pode pegar os processos mais importantes que ele tem na cabeça e colocar no papel? Como que ele identifica quais são esses processos mais importantes para ele colocar no papel e começar a tirar da cabeça dele? Muito bem, né? Um ponto importante aí que dá para ressaltar é buscar ajuda, né? Através do Eduardo, do William, através da mecânica da mente aí. É um passo importante aí que, assim, vai otimizar bastante o seu trabalho. Agora, se você quiser fazer por conta própria, você vai conseguir? Vai, né? Mas pode ser que fique alguma coisa aí meio que no buraco. Mais uma vez, pegando um papel e uma caneta, pegando um horário fora do horário da oficina, quando a oficina estiver fechada, você vai também fazer um círculo, né, com quadradinhos, pontuando os principais pontos dentro da oficina. O pátio é um ponto, né? O setor de ferramentas, vamos colocar aqui, o segundo ponto. Terceiro ponto,
administrativo, né? Administrativo barra financeiro, né? Recepção, atendimento ao cliente, né? Ali ao setor de controle da peça. Então, você fazendo esses, aí a dona Shirley aí, também tá o Fabiano aí. Então, assim, você vai pegando e desenhando esses processos. E de cada setor da oficina, você vai criar um processo, né? Então, é justamente esse é o primeiro ponto, assim, é você fazer, né? Olhar para dentro da oficina, entender os setores que existem dentro dela e começar a criar um processo setor por setor. Parece, William, ser um negócio muito complicado ou eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu tenho que chamar alguém para fazer isso. Não é difícil. Não é difícil. Escuta o que eu estou falando, dono de oficina. Não é difícil. O que precisa é você canalizar a energia que você tem para solucionar o problema do carro do seu cliente e colocar essa mesma energia para solucionar o defeito existente dentro do carro que é a sua oficina. A sua oficina é como se fosse um carro. Precisa de diagnóstico, precisa de colocar um carro para ele funcionar perfeitamente, ele vai ter que estar com os 4 pneus cheios, vai ter que ter o câmbio bom, vai ter que ter o motor bom, vai ter que ter combustível para funcionar e vai ter que ter o piloto. E o dono da oficina? A oficina é a mesma coisa, ele vai ter que ter financeiro, ele vai ter que ter atendimento ao cliente, ele vai ter que ter os colaboradores, ele vai ter que ter, né, os clientes e vai ter que ter o piloto. E esse piloto é quem? O dono da oficina. É ele que vai. Então, se você é bom para fazer diagnóstico no carro do seu cliente, é só você canalizar e olhar para fazer um autodiagnóstico da sua própria oficina. Mas se você precisar de alguém, de algum especialista aí que faça esse diagnóstico para você, é a mecânica da mente que vai ajudar você a fazer esse diagnóstico aí. E ajudar o dono de oficina só ter que pilotar ela, né, William? Exatamente. Como a gente fala, você, dono de oficina, é o piloto da sua oficina. Senão, quem vai pilotar é os clientes, são os colaboradores, o banco, para quem você pode estar devendo dinheiro aí, ou até mesmo casos que a gente já teve de pessoas que estão devendo até para a agiota, né? Então, William, você não pode deixar o medo. Já pensou, William, o torcedor que está ali na arquibancada, é ele que vai entrar no carro de corrida para pilotar, para ganhar? Né? Sem ter a preparação correta. Ele fala, não, deixa que eu vou pilotar aí. Pular grade lá, entrar na pista, sentar no carro, só mete o capacete e vai falar onde é que engata a marcha aqui. E aí, se ele tem que conseguir engatar a marcha, vai atropelar os outros e vai dar aquele BO do caramba. Né? Então, o piloto da oficina é o próprio dono da oficina. Se ele deixar o cliente pilotar a oficina, se ele deixar o cliente criar um processo, né, neurológico aí, ele vai fazer o quê? Ele vai precificar do jeito que ele quer, ele vai ser atendido a hora que ele quer, ele vai querer o carro a hora que ele quer, ele vai começar a comandar fazendo com que o dono da oficina fique doido e acha que a culpa está no cliente, mas não, é porque ele não assumiu o cockpit ali da oficina e está cuidando do que precisa ser cuidado e da maneira correta, né? Preparado para pilotar a oficina. Edu, quando você aplica uma gestão de processos na oficina, o dono de oficina que está ouvindo a gente, o que ele deve estar imaginando, né? Tá, mas e o que mais que eu ganho com isso, fora o tempo? Existe outra coisa que a gente mapeou aqui quando preparou o episódio de hoje do podcast, que é o seguinte: você consegue reduzir custos da sua oficina com gestão de processo e você consegue aumentar a produtividade. Mas como isso é possível, Du? Porque assim, você reduzir o custo, aumentar a produtividade, geralmente para você aumentar a produtividade, tem se instalado na cabeça de muitas pessoas, você precisa gastar dinheiro para aumentar a produtividade, porque você vai ter que contratar mais, né? Isso, contratar mais. Então, como que o processo pode ajudar a empresa a se tornar mais eficiente? Tornar a oficina mecânica super eficiente? William, processos simples, tá? Processos simples trazem grandes ganhos, né? É aquele negócio do
é tijolo por tijolo, né? O tijolo, né, do tamanho de uma casa. Né? O que é o tamanho de um tijolo com o tamanho de uma casa? É muito pequeno, só que o tijolo em cima de outro tijolo, juntado com o cimento ali, vai fazer construir uma parede, outra parede. Então, assim, é o pouco a pouco que faz com que o conceito final seja total. Então, vamos lá. Ó. Se você pegar um processo de controle de pasta de lavar-mão, Eduardo, isso é ridículo. Você está falando, meu, de um negócio pífio. Pois bem, então vamos lá, né? Quantos, de uma certa forma, não tem nem o controle de quanto gasta com pasta de lavar a mão. Então, você tem um controle ali, tem um processo, né, de uma certa, né, instruir o colaborador da quantidade correta, né, para ele poder utilizar para lavar a mão dele. Então, assim, às vezes você está gastando aí por mês, vamos chutar aqui, 5 potes de pasta de lavar a mão, um por semana, vamos colocar um pote por semana. Se você fizer um controle, um processo certinho, você vai reduzir isso provavelmente para 50%. Então vamos imaginar que se cada pote de lavar mão custe R$ 50, no mês você vai gastar 200. Então, se você fizer um processo eficiente, né, ensinar o colaborador ali a lavar, né, o uso consciente daquele produto de lavar-mão, e você vai reduzir isso a 50%. Então, de R$ 200 por mês, você vai passar a deixar de gastar, né, R$ 100. Então, você vai gastar R$ 100 por mês. Se você gasta R$ 200 no ano, vai dar R$ 1.200, certo, seu William? E aí o que vai acontecer? Você vai passar a gastar no ano 600. Então esse valor que você vai, de uma certa forma, economizar ou otimizar, no montante aí você vai ter um valor muito bom. Então você pega aí com cinta plástica, pega assim alguns processos e você fazer dessa maneira. Por que eu chego nisso daí? Porque a Mercedes-Benz, a montadora Mercedes-Benz, descobriu que a quantidade, né, de itens pequenos, né, os insumos, né, que a gente costuma chamar dentro da empresa ou dentro da indústria, né, os insumos ali, né, uma fábrica da Mercedes, ela descobriu que, assim, tomando conta e criando um processo disso daí, ele estava economizando por volta de R$ 500 mil no ano, né? Pô, uma empresa grande não é muito, mas R$ 500 mil paga o salário de muita gente, né? Que está dentro da empresa. Né? Se a gente pegar aí 5 executivos que ganhem 100 mil, já precisou. Então, assim, vai ser muito bom financeiramente para a empresa. É o que eu falo. Para você ter uma grande obra, começa com um pequeno passo, né? E aí são passos pequenos que vai juntando. Então, dentro da oficina tem muita coisa que dá para ser feito aí. Né? Aqui a gente faz um controle muito simples. Tem um segredo, William, né, que o processo, ele, depois que ele está sendo aplicado, ele traz um benefício muito grande, mas eu não vou falar isso, eu deixo só para quem entrar no processo da mecânica da mente, porque eu não vou desperdiçar isso passando aqui, não. Tem que gerar essa curiosidade no dono da oficina, que é o seguinte: só se você cair para dentro da próxima turma, você vai descobrir algo que, assim, é um clique majestoso aí que traz muito resultado para o dono da oficina. Du, você estava falando aí do processo da pastinha de limpar a mão, né? Isso está envolvendo o time, né? Assim, o dono da oficina, a gente fala aqui, né? Não quer dizer que ele não vai nunca mais pôr a mão na massa, mas mão no carro. Mas assim, quando você assume a cadeira de dono, você está pilotando a sua oficina, 99% do tempo quem vai estar pondo a mão lá nos carros são os colaboradores. E William, só corrigindo aqui um erro que eu cometi aqui, que é o seguinte: R$ 200 de pasta por mês ao longo do ano vai dar R$ 2.400. Então, se você otimizar isso e passar a economizar, ao invés de R$ 200 por mês, você conseguir chegar em R$ 100, no mês você vai ter R$ 1.200. Você vai ter uma economia de R$ 1.200 no ano. R$ 1.200 você vai conseguir ter um benefício de você otimizar uma parte do 13º de um colaborador.
você vai conseguir, de uma certa forma, fazer, né, uma confraternização, você vai conseguir comprar carne, vai conseguir, não é ganhar a carne do sem dedo lá, não. É você vai comprar carne, né, para você certinho aí, ó, comprar o carvão, comprar o refrigerante, você proporcionar um momento maravilhoso para os colaboradores dentro da sua oficina, com um simples, né, um simples processo de otimização que vai fazer com que você consiga ter um grande benefício. Agora imagina 5 situações que você cria um processo dentro da sua oficina que vai, de uma certa forma, organizar e otimizar isso para você. Ó, financeiramente vai ser muito bem compensatório. Aí, ó. Eu não tomo refrigerante também, Shirley. Só que tem quem tome, né? Então, Du, aí só depois da errata do cálculo, Olha o Fabiano. O que o Fabiano conseguiu? O Fabiano é aluno da Mecânica da Mente. Ó, conseguiu reduzir R$ 350 aí, ó, entre água e luz no mês. Olha, ó. E quanto vai dar no ano, né? Desculpa, William. Pode ir lá. não tem problema. Eu fui fazer o cálculo. Não, eu só ia falar assim, você falou, por exemplo, da pasta. A pasta está envolvendo a equipe, os colaboradores. E isso envolve, exatamente, os colaboradores. E como que você consegue envolver os colaboradores da oficina para implementar um processo, para implementar uma gestão de processos, para que isso possa ser eficiente, descomplicado e que assim eles entendam e apliquem e não queiram só tá bom, só tá enchendo só que você tá falando uma coisa, os caras vão lá e faz outra. É com aquele método do manda quem pode, obedece quem tem juízo. É brincadeira, não é assim não. Não é dessa forma não. É você trazendo, né, a consciência, é você trabalhando o pilar liderança que o dono da oficina precisa. A gente não tá, não vai entrar nesse ponto, não é o podcast, né? Para a gente estar falando disso, mas assim, você vai comunicar para eles a importância disso. Se você trouxer, você vê aqui, ó, o amigo aqui da Mecânica BR, investiu em energia solar e economiza R$ 250, né, daí das contas, certo? Então, assim, ele mostrando para o colaborador o benefício que isso traz, e boa parte desse benefício ele vai ser revertido para eles mesmos, né, trazendo a consciência de que o desperdício só faz com que a oficina fique, de uma certa forma, ruim das pernas. Agora, quando ela está bom das pernas, ela vai ter recurso, por exemplo, que nem no caso, daqui a pouquinho, né, eu já estou indo tomar café junto com o time da Tagma aqui, que é obrigatório todo mundo tomar café junto. Mas o que eu preciso dizer? Quando você consegue otimizar e ter um caixa saudável baseado em cima de um processo bem elaborado e bem comunicado e eles envolvendo nisso, eles vão ter a oportunidade de tomar um café igual a gente toma aqui, ó, pão de queijo, pão italiano recheado, seja com provolone, seja com mais o pãozinho, leite, café e tem o achocolatado, que tem quem gosta aqui do achocolatado. Então, olha só o benefício. Da onde vem? Do caixa da oficina. Eles envolvidos nisso. Vira e mexe, nós tomamos café na parte da tarde aqui, né? Às vezes eles fazem o rateio, mas eu vou lá e complemento com o quê? Com o caixa da oficina para trazer um benefício para eles. Então, é conscientizar o colaborador de que, entendendo o respeito do processo, vai trazer benefício para todos, vai trazer benefício para a empresa, benefício para o cliente, benefício para os colaboradores. Né? Esse é o grande lance, é trazer à tona, né, é colocar a luz, eu estou com a luz aqui, né, do ring light aqui, mano, é trazer luz, ó, na mente deles aí, para que eles entendam que o benefício é para todos. Não é só, a empresa vai ganhar mais, vai melhorar a lucratividade dela, mas é com um lucro que ela pode dar um benefício melhor para os colaboradores, pode remunerar melhor o colaborador, e ele envolvido, né, e estando dentro desse processo aí, com certeza ele vai entender, né? É o caso aqui da Tagma, eles entendem, a gente conseguiu controlar a pasta de lavar a mão, não precisa ficar pegando no pé deles do desperdício. A Luana tem uma forma de controle que quando ela vê que tipo tá reduzindo o tempo de pedir outra pasta de lava-mão, que no começo ela colocava uma etiqueta, data. Que dia que a gente pegou isso aí, colocava uma data.
Então, através daquela data, a gente sabia se estava indo rápido ou não. Porque se tivesse indo rápido, por mais que aumentasse a quantidade de serviço na oficina, né, você lava mais as mãos, mas a gente consegue ter um controle se está sendo bem feito o uso ou não, né, desse material. Consciência, você explicar a razão, né, para E o pior é que já tem um colaborador que ficou falando isso para ela, mas não, mas tá certo. O benefício maior volta para eles, então ela tá aplicando porque ela sabe que o benefício retorna, né? Mas isso aí já aconteceu, já chamaram ela de turca já. Arbitrando as coisas, né? Edu, para a gente então encerrar por hoje o podcast, recapitulando tudo, gestão de processo vai ajudar você a economizar dinheiro, a trazer o time para trabalhar com você e vai te dar paz e tranquilidade para a oficina rodar enquanto você não tiver. O processo pode ser criado, revisto quantas vezes for necessário e é isso. Qual que seria a frase do podcast de hoje, Edu? Rapaz, aí eu não tinha pensado nessa daí, hein? Essa daí, acho que assim, uma frase é justamente, pronto, já consegui. O resultado que você não tem é por aquilo que você não está fazendo. Então, se você não tem um processo bem definido dentro da sua empresa, você não está tendo resultado. Então, o resultado que você não tem é por aquilo que você não está fazendo. Então, está na hora da gente acordar, cair para dentro da mecânica da mente, aplicar o processo e aí você vai colher os frutos daquilo. Então, você vai passar a ter aquilo que não tem porque você vai estar fazendo o que precisa ser feito. Então, tá bom. Quero agradecer o Edu aí, agradecer o Fabiano, a Shirley, todo mundo que participou aí do podcast, com os comentários. E a gente se vê na próxima terça-feira. É isso daí. Agradecer muito aí quem está aí, quem comentou, bacana até saber, que nem eu no caso do amigo que implantou lá o sistema de energia solar, o Fabiano, né? A Shirley que vem aplicando e vem tendo resultado aí. Então, assim, agradecer muito a Deus aí pela oportunidade de estar trazendo esse conteúdo para vocês aí. E vamos continuar aí, vamos para o nosso dia altamente produtivo aí, que Deus tem muito a nos abençoar e tendo essa consciência aí que as mudanças precisam ser feitas, que a gente precisa quebrar esse paradigma da oficina, né, desorganizada e começar a cair para dentro, né, ser o piloto da sua própria oficina e o responsável a organizar ela é você, dono de oficina, certo? Aí, ó, grego, é o grego Li Santos, é isso aí, mano. Deus abençoe sua vida, então fiquem com Deus. Bom dia de trabalho para vocês. Agora eu vou tomar um café com o time espetacular que a Tagma tem ali. Abraço, fiquem com Deus. Valeu, gente. Abraço, tchau, tchau.